Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Novamente estamos na presença aqui do Dr. Cláudio Afonso, nosso sócio, né? E hoje estamos com o Dr. Eliseu Guimarães, professor de Direito do Consumidor. E aproveitando a data, né, significativa que estamos chegando aqui, significativa e comemorativa, né? Que é o Natal. Muita gente comprando presente e tendo um número de relação de consumo muito grande. Aí, agradecer também ao Eliseu, né, que está disponibilizando o tempo dele nesse fim de ano, deixando de estar viajando, estar com a família, aproveitando, para estar tirando a dúvida de todos os consumidores aqui que estão nos acompanhando. Eliseu, muito obrigado, seja bem-vindo. Espero que contribua muito com as pessoas que nos assistem. Informando, né? Eliseu, em breve, vai estar disponibilizando também um curso de Direito do Consumidor na nossa plataforma. Não sei se mencionei aqui, se mencionei, vou repetir. Ele também é professor, né? Um grande professor de Direito do Consumidor, onde vai conseguir orientar não só os advogados, os estudantes de Direito e todas as pessoas que se configuram como consumidor. Falência e recuperação judicial também, Paulo. O cara é bom, viu? Não, mas, Cláudio, eu já te falei. Toda vez que eu for entrevistar aqui as pessoas, se eu for falar o currículo deles, está ficando complicado. É verdade, sabe? né? Cada vez mais extenso. A gente está cada vez fazendo mais coisas. É verdade. Né? Ainda mais quando se trata de pessoas que são seus amigos, né? Que tem quase 50 anos de advocacia. Então tem um currículo bem extenso. O currículo do Cláudio Afonso é maior ainda, né? O Cláudio Afonso é formado da primeira turma da UFPA. Bem novinho ele. A placa mais envelhecida tem o nome dele lá no bloco. É isso aí. Ele veio direto da balada hoje. Vim direto aqui pela importância para fazer direito, aqui com o nosso querido Eliseu. E o pessoal aí vai pegar umas dicas bem importantes, bem interessantes sobre essa questão de relação de consumo, né? Vamos lá, então, pessoal. Bora. Vamos iniciar aqui. Doutor Eliseu, relação de consumo. Quem pode configurar como consumidor? Até para as pessoas entenderem. Vamos lá, meus amigos. Antes de começarmos, não poderia ser diferente. Agradecer a gentileza de vocês do convite. Eu fico realmente lisonjeado em estar aqui conversando de uma das áreas que eu tenho assim uma... Não é nem paixão, é um fascínio muito grande, que é a área do direito do consumidor, e como o Cláudio também ressaltou, se assim me permitir, Pode, fica né, à vontade. a área também do direito empresarial, dessa parte recuperacional. Só cortando aqui, pessoal, quando o doutor Eliseu diz cacau, é o Cláudio Afonso. Os íntimos cacau. É isso que dá a gente estar numa conversa entre amigos, né? A gente suprime nomes, faz revelações indevidas e tudo mais. Mas eu fico muito agradecido, muito lisonjeado, e conversar sobre direito do consumidor é conversar sobre o nosso cotidiano, né? É conversar sobre aquelas coisas que acontecem do pão na padaria, ao acender das luzes, né? Ao telefonema que se realiza. Então, eu sempre costumo informar os meus alunos e com quem converso de direito do consumidor que cada vez mais esse direito do consumidor ele se capilariza no nosso cotidiano, né? É um sinal que faço para o ônibus que ele queima o ponto, tem relação de consumo, é a luz da minha casa que foi desligada indevidamente, a água que eu recebo, seja a água mineral que compro, achando que é água mineral e às vezes não é, né? As coisas mais comezinas do nosso cotidiano é relação de consumo. Então, não tenho mais hoje, né, eu como um indivíduo de uma metrópole, de um centro urbano qualquer, eu não tenho como me desfazer de uma relação de consumo. Eu, na verdade, da hora que me acordo à hora que me deito, eu estou interagindo com esse direito do consumidor no meu cotidiano. Então, respondendo sua pergunta, quando eu sou consumidor? A pergunta, na verdade, é quando eu não sou consumidor, porque toda hora eu sou consumidor. Então, esse direito do consumidor a todo instante. É todo, Paulo. Eu não conseguiria... Aqui não estamos tratando de um direito do consumidor, mas agora
essa água é direito do consumidor. Então, é todo instante. Então, nesse momento de Natal, que eu compro presentes, que eu vou ao shopping, que o vendedor está querendo vender para ele ter a produçãozinha dele lá, esse direito do consumidor, ele cada vez mais ele se robustece. Se eu faço um clique numa propaganda que aparece no Instagram me remetendo para um site de compra, de venda de e-commerce de determinadas marcas, é direito do consumidor na veia. Né? Então, respondendo de uma forma categórica, quando eu sou consumidor? A todo instante. Todas as vezes que eu quero consumir um produto, quando uma simples propaganda que vejo, está sendo estabelecida uma relação de direito do consumidor, porque aquela propaganda tem que traduzir a verdade. Se ela traz algum mecanismo obscuro ali, não esclarecido, que me faz parar, me faz ir ao site, e aquilo ali não representa a verdade desse chamariz que é feito pela propaganda, pelas mídias digitais hoje, cada vez mais, eu tenho que obrigatoriamente ter isso regulado pelo direito do consumidor. Beleza. Tá? E, por exemplo, o pessoal agora, você falou das compras de Natal, o pessoal está indo no shopping direto, comércio super aquecido. Aí a gente pergunta assim, o consumidor ele pode trocar um produto, mesmo que esse produto não apresente nenhum defeito? Ah, eu não gostei dessa cor. Ah, eu não gostei do tamanho. O consumidor pode fazer essa troca? Eu vou tentar melhorar um pouco a pergunta, porque como se trata de um momento específico, as pessoas compram muito presente. Eu compro um presente para uma pessoa, e se essa pessoa não gostar, ela pode trocar? Eles são obrigados a trocar ou não? Tá, vamos lá. Só um parêntese. A tua pergunta, ela ficou diferente da minha. Ficou? Porque a minha é o seguinte, eu pergunto o seguinte, o meu produto ele não tem defeito. Então, mas eu não gostei mas do tamanho. Eu não estou dando assim, eu não entreguei para você. Defeito. Não é um terceiro, sou eu. Eu fui lá e comprei essa torre aqui. Não gostei dessa torre porque ela só tem uma janela. Ela não tem defeito nenhum, ela está perfeita. Mas eu não quero mais ela, quero trocar. Posso ou não posso? É diferente do presente. Não, mas não é porque cara. É porque não, porque a finalidade, eu não quis nem expressar essa questão de não servir e vir com defeito. Sim. Seria apenas o seguinte, questão de gosto. À eu vontade. compro um tênis azul, você chega e fala, não, eu não quero azul, não gosto de cor azul. Eu quero preto. Eu quero entendi. trocar para outra fechou. cor. Qual seriam as possibilidades? Gente, só fazendo um reparo aqui super rápido, cumprimentar também os nossos ouvintes, né? Isso é bom, as pessoas que vão estar visualizando, as pessoas que vão estar ouvindo o podcast. Eu sou fã de podcast, eu gosto de... não pude acompanhar determinados programas, eu vou lá, ouço o podcast no carro, para dar aquela ideia de que a gente está tendo sempre uma companhia dentro do carro. Eu tenho isso. Né? Então, aqui... o nosso salve, a nossa saudação às pessoas que vão nos acompanhar, seja agora, seja futuramente. Inclusive, pessoal, o Spotify está disponível também para fazer direito podcast. Sigam lá. Vai entrar na minha relação, na minha playlist ali de coisas que costumo ouvir. Vamos lá, gente. É importante nós entendermos que a relação de consumo ela vai se estabelecer tanto entre aquele que vai lá e compra, né, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro nisso, é consumidor quem adquire ou aquele para quem eu destino o meu presente. Então, como quem também utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Muito bem. A questão que se coloca aqui na pergunta que Cláudio Afonso me fez, que foi complementada, acrescida, desdobrada por aquilo que você falou, Paulo. Bom, o fornecedor de produtos e serviços ele estará obrigado, por aquilo que a lógica do sistema do Código de Defesa do Consumidor coloca, isso muito categoricamente, consertar aquilo que se encontra imperfeito. Tá? Que na inteligência do Código de Defesa do Consumidor chama-se vício. Aquilo que no coloquial a gente diz, isso está com defeito, a TV que não liga, o relógio que não funciona,
A roupa sem o botão. A roupa sem o botão. Isso, para o direito do consumidor, é vício. Uma imperfeição, pura e simplesmente. Defeito é algo muito mais grave nisso, que é o Código de Defesa do Consumidor. Só que no coloquial se costuma substituir uma coisa pela outra. Para o cidadão, para as pessoas, para o consumidor de maneira geral, ele vai atribuir a esta imperfeição a um defeito que o produto ou serviço possa ter. Muito bem. Para o vício, que o consumidor lá na ponta entende se tratar de defeito, para este vício, conserto. Tá? Para este vício, conserto. Muito bem. Se aquela janelinha lá, ela que estava faltando na sua torre, ou que se ela estava previsto para vir com uma janela e não veio, é um vício. Então, conserto. Tá? Mas eu me desagradei do sapato. Não, ele é perfeito, a sua jaqueta está perfeita, muito elegante, por sinal. Obrigado. Você até reparou isso, né? A jaqueta de Cláudio Afonso, que frise-se, elegante, deixa ele melhor. Ela não apresenta nenhuma imperfeição. Em tese, não há o que se questionar em relação a isso. Porém, tem uma situação muito interessante. O seguinte... de troca. Aí vamos chegar lá. Nisso que você se dirige ao fornecedor, e o fornecedor diz, olha, você tem diversos fornecedores fornecendo a mesma coisa. Você quer comprar um celular, você pode ir a diversos locais que aquele modelo específico que você quer, você vai encontrar em diversos lugares. Como então esse fornecedor ele vai trazer para si algo que seja distintivo? Tá, eu tanto posso comprar na loja A, na loja B, na loja C, que eu estarei adquirindo uma mesma coisa. E os preços são muito semelhantes. O fornecedor teve a seguinte sacada. Cláudio Afonso e Paulo, se você comprar comigo e você se desagradar, eu garanto que eu troco para você. O fornecedor, em tese, no Código de Defesa do Consumidor, ele não teria essa obrigatoriedade, em tese. Mas na medida em que eu te faço uma promessa para que você me escolha dentre muitos... Você condiciona o seu produto. É o que a gente chama de boa-fé. É o diferencial, né? Exatamente. É uma tática de venda. Exatamente. Tipo vocês aqui. Tem diversos escritórios de advocacia. E Paulo, perspicaz do jeito que ele é, disse, olha, eu garanto que você ganha. Opa, já mudou. Tá? Eu já mudei. Isso, por quê? Esse consumidor, para que ele decida entre tantos iguais, ele vai precisar de um elementozinho ali de convencimento que os outros não trouxeram. Um atrativo. Um atrativo. Um diferencial. Ora, eu olho o vizinho ali que está fornecendo o mesmo produto por um preço bastante semelhante e eu olho para ele e digo, olha, esse camarada aqui não está me trazendo nada além daquilo que é o produto em si. Mas Cláudio Afonso está me oferecendo aqui, caso eu simplesmente me desagrade, ele vai trocar para mim. Ora, isso influencia nesse processo de escolha, na equação de escolha que esse consumidor tem. E lá no artigo 6º tem lá uma proteção a esse consumidor, que é a proteção ao meu direito de escolha. Não é que ele estava obrigado, ele passou a se obrigar, porque uma informaçãozinha estabelecida nesse contrato, fluido, esse contrato de direito do consumidor, que é extremamente informal, fez com que o meu processo de escolha fosse alterado. Tá? Nisso que o processo de escolha se altera, o Código de Defesa do Consumidor disse, opa, eu tenho que proteger o processo de escolha. Porque, do contrário, quem mentisse nessa relação de consumo, ele estaria em bons lençóis. Né? Porque, só complementando, como esse direito do consumidor ele se relaciona muito com a economia propriamente dita, para aquele que garante este algo a mais, ele tem um custo. Que se você simplesmente mente e não traz a esse consumidor benefício nenhum, olha, eu te trago, quando deu problema, eu te troco, quando deu problema eu não troco, ele não tem esse gasto, ele não tem esse custo.
O equilíbrio da concorrência se altera. Uma coisinha simples vai tangenciar lá no final o direito concorrencial. Afeta todo o mercado, né? Sim, seguramente. Aí, Aí, assim, deixa eu só tentar fazer o resumo, porque Não, é só você explicou... Era isso que eu ia pedir para ele, só para dizer o seguinte, todo vício, todo defeito é um vício, mas nem todo vício é um defeito. Sim. Ou seja, o vício admite conserto. Sim. O defeito tem que ter troca. Não. Vamos lá, Isso? vamos melhor explicar. Porque você disse assim, o defeito ele é mais profundo. Sim, sim. Aí, só para o pessoal entender, para o pessoal entender. Para o pessoal entender é o seguinte, qual a diferença do vício para o defeito? Numa maneira muito simples, pegando o telefone celular. Eu tenho o telefone celular, que eu olho o telefone celular, a bateria estufou. Pô, isso aí não é legal, levo na assistência técnica, trocou a bateria, voltou. O vício ficou no próprio produto. Se de o contrário do vício para o defeito, essa mesma bateria, ao invés de estufar, ela explodiu no meu bolso. Causou uma queimadura, pura e simplesmente. Ou, ao estufar, ela rasgou minha calça. Ela rasgou alguma coisa. Quebrou o aparelho. Isso. Aquilo que era um simples vício, pela gravidade e extensão, se tornou um defeito. Mas isso é dentro da lógica daquilo que o Código de Defesa do Consumidor coloca. Certo. Para o coloquial, para o cidadão da rua, ele vai confundir vício com defeito. Certo. Esse defeito, inclusive, ele pode ser oculto, né? Ou vício. Sim, pode ser oculto, sim. Inclusive, se manifestando só futuramente. Sim, pode acontecer. Pode acontecer de um vício. Eu adquiri um carro e ele vem com uma imperfeição lá, um mau funcionamento. É por isso que tem muito recall. Tá? Ele vem, passou o prazo, você vê aí o prazo da garantia 3 anos, 1 ano, deu 3 anos e meio, 1 ano e meio após a garantia, o carro apresenta uma imperfeição. Estava oculto ali. Quer dizer que o defeito pode afetar um terceiro. Sim, nada impede. O vício nem sempre afeta o terceiro. Porque a explosão, eu estou usando aqui o exemplo da explosão. O vício por defeito é mais a questão da gravidade. Sim, pela extensão. Um gera dano, certo, tá? O outro gera dano e o outro não. Tá. Pode acontecer, mas aí a gente vai entrar num... como o Paulo falou em vício oculto, por exemplo, eu já vi, por exemplo, caso do cidadão que adquiriu um carro, 0 quilômetro, e ele veio sem óleo. Quando ele andou, saiu, funcionou, tá entendendo? Como diz... E depois, assim, metros da concessionária, trancou o motor porque não tinha óleo. Sim, aí entendeu? É um defeito. É defeito, não é verdade? Deixa só para, como diz aí, pela ordem, né? Vamos só para tentar fazer um resumo aqui. Pontuando. Então, o vício não, vamos parar com... Vamos se até a primeira pergunta. A primeira pergunta foi o seguinte: se eu comprasse o produto, ele não tivesse nenhum vício, nenhum defeito, se eu poderia trocar. Não, então a gente não pode trocar. Esse direito de troca você não teria se você adquirir o bem dentro da loja, não é isso? Ok. Sim. O bem adquirido, só complementando, o bem adquirido que não apresenta problema algum. Isso. Tá? Veio a costura certinho, veio todos os botões, vieram todos os botões, veio perfeito o produto. Em tese, não há o que se falar em troca. Todavia, se tiver aquela etiqueta de troca, porém, para que este fornecedor se diferenciasse dentre os demais, ele te promete um algo a mais. Nisso que ele te promete um algo a mais, esse algo a mais prometido, ele se vincula a esse contrato que se estabeleceu entre consumidor e fornecedor. A partir daí, agora sim eu tenho direito à troca. É por isso que todas as lojas, quando você compra, diz: olha, o senhor tem 7 dias, se eu quiser trocar. Sim. Isso aí é uma política de venda. Exatamente. Não é uma imposição. Não. O Código de Defesa do Consumidor, ele não traz essa obrigatoriedade. Não traz. Agora, doutor, nesse caso específico, eu acredito que quando a gente adquire o bem dentro da loja. Eu saio da minha casa, vou até um shopping e adquiro. E se for o oposto? Se essa pessoa for até a minha residência me vender, aí altera a questão do prazo, é isso?
Aí vamos lá. Esse ir até minha residência e vender, eu volto para aquilo que são as memórias afetivas de Cláudio Afonso, né? Que ele seguramente recebeu em casa o vendedor da enciclopédia Barça, né? Hoje não mais. Mas aí a gente tem, e isso que é bacana leite. Vendedor de leite. Isso que é interessante da legislação do direito do consumidor. A legislação de direito do consumidor, ela lá remonta à década de 90, a nossa redemocratização e tudo mais. Aquela época, esse era o e-commerce, em termos. Era o vendedor que ia na sua casa, era o vendedor que ligava para a sua casa e tudo mais. E o consumidor não tinha o contato direto com o produto. Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vi uma terceira pergunta que vai ser mais atualizada. Não, aí a gente vai lá. Muito bem. Atualmente, aquilo que antes era catálogo da Hermes, a gente está ficando velho, né? Catálogo da Hermes não é do meu tempo. Então, o que acontece? Mas, atualmente, isso foi substituído pelo e-commerce. E com a pandemia, né, esse e-commerce ele explodiu em proporções e em magnitude. Fato é, desde 1990, quando foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, essa previsão já existe. Eu que não tive contato com o produto, eu que não me dirigi a um estabelecimento, né? Ah, mas existe o estabelecimento virtual. Não, é contato com o produto. É contato físico. Eu olhar o produto. Eu tenho uma experiência com o produto. Né? Eu não tive essa experiência com o produto. Eu não calcei, eu não soube que aquele meu joanete ali, ele vai ficar na costura daquele sapato ali, então eu não pude provar. Para esse tipo de aquisição, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito categórico, desde sempre foi. 7 dias para a troca. Você recebeu o produto, tá? Você recebeu o produto, olhou, não gostou, não achou legal, não gostou da cor, não era aquilo que eu pensava. Para essa modalidade de aquisição, o Código de Defesa do Consumidor traz 7 dias para a troca. Neste caso aí já é independente de vício. Já é uma previsão legal. Cláudio, só para ir dando uma linha de raciocínio legal para a pessoa. Com certeza as pessoas devem estar com essa pergunta. Quem vai custear a devolução desse item? Bom, o fornecedor. Por quê? O risco do negócio é do fornecedor e não do consumidor. Aí eu comprei uma geladeira pela internet. Né? Já pagou um frete, vamos supor, de R$400. Né? Esta geladeira que chegou em casa amassada, que chegou em casa... Eu pensei que ela tinha água na porta e não tem. Esta geladeira é uma prerrogativa que esse consumidor tem de devolver este produto ao fornecedor. E os custos disso, pelo risco do negócio, será sempre do fornecedor. Qual o procedimento para a pessoa que está em casa e já se deparou com essa situação ou irá se deparar agora com esse momento de compra? Qual é o procedimento? Recebi o produto, analisei o produto, não quero continuar com ele, quero fazer essa devolução. Qual o procedimento devo fazer? Tá, imediatamente contatar o fornecedor. Tá? O fornecedor ele tem os seus canais de atendimento, o melhor que se tem aí. Porque tudo nesse direito do consumidor, ele se vocaciona para a judicialização. Né? Então, o consumidor ele tem que ter a clareza de que ele podem as coisas serem cumpridas voluntariamente, hipótese na qual não vai ter nenhum desdobramento, teve aquela dor de cabeça, aquela insatisfação, tudo resolvido, né? Vida que segue. Pode acontecer também, imaginemos a geladeira, de ter dificuldades nessa devolução. Tá? Fato, recebo o produto, me desagradei naquelas impressões iniciais, recomendo imediatamente entrar em contato com os serviços de atendimento, com o pós-venda desse fornecedor, para que ele tome conhecimento e adote as providências para solucionar essa devolução do produto. E se possível, formalize, né? Sim, mande e-mail, mande... Bora piorar um pouquinho. O cara não consegue contato com esses canais
e o prazo está acabando. O que ele tem que fazer? Essa questão da formalização, né? Sim. Por os e-mails que estão lá. Assim, sim. atualmente, tipo, é muito difícil essa hipótese. Por quê? Via de regra, eles têm um canal de e-mail para saque. O atendimento, arroba alguma coisa, eles, né? Então tem, seja na página da internet, nas páginas de Instagram, Twitter, Facebook. Então, em algum lugar tem alguma coisa que eu possa me comunicar com esse fornecedor. Beleza, não tem. Mas ele tem um e-mail. Manda um e-mail. O e-mail ainda, apesar de um pouco em desuso, né, o e-mail, mas ele ainda continua sendo um importante canal de comunicação. Ah, mas ele não tem e-mail. Já começou errado. Então, é importante também o consumidor entender que ele precisa, ao se conectar com o fornecedor, me interessei por esse produto deste fornecedor, eu também preciso ter, ainda mais em ambiente virtual, eu preciso ter um pouco de cuidados. Tá? Eu preciso, ao tentar formalizar uma compra, eu também correr atrás de ter informações desse fornecedor, né, qualificações desse fornecedor. Porque eu preciso também me acautelar em saber que isso tudo pode dar problema. Eliseu, eu vou tentar te prejudicar um pouquinho mais agora. Mas, só concluindo, não tem e-mail, não tem Instagram. Não tem nada. Vocês estão complicando o exemplo para mim. Ok, vai na delegacia. Delegacia do consumidor. Sim. Não precisa nem se dirigir ao estabelecimento Pode ser propriamente online. dito. Vai na delegacia virtual, formaliza e já saiba que aquela formalização, como eu já não encontrei mais, eu vou ter que precisar judicializar alguma coisa, porque, como diz o Zé Cabaleiro, nada vai vir de graça para esse fornecedor. Eliseu, Consumidor, melhor eu dizendo. já tive uma experiência desagradável. Aí eu vou até tentar compartilhar a experiência com as pessoas. Comprei um produto naquele site eBay, onde o fornecedor era da Letônia. Outro país. Aí que tá. Como é que vai ser utilizado o Código do Consumidor perante a legislação estrangeira? Haja vista que eu comprei um produto, esse produto saiu de outro país, só que quando chegou, veio divergente. E aí você vai falar, eles têm obrigatoriedade de custear a devolução. Todavia, eles não vão fazer. E a legislação brasileira não vai conseguir obrigá-los. O que você indica? Teria alguma cautela, alguma coisa a se fazer? Assim, além de sentar e chorar, né, nessa situação, porque vocês também trazem uns exemplos assim que vida é difícil. Mas olha só, vamos lá. Não entenda, esse eBay, ele... Não entenda isso como uma saia justa. É porque, na verdade, hoje, você tem aí diversos sites você compra online, com aplicativos que fazem isso. Por exemplo, o AliExpress, você tem o Shopee, você tem o eBay, você tem... E está muito comum esse tipo de Sim. coisa. Não, assim, com o e-commerce, as compras internacionais elas se tornaram fluentes. Isso. Né? Isso traz um fator complicador muito grande. É porque a legislação, na verdade, a legislação se aplica ao território nacional. Sim. Não teria como você... Assim, uma sugestão que faço porque esses sites eles reúnem diversos vendedores de diversos locais. Alguns desses e-commerces, tipo Shopee, tipo esse eBay... Shopee deu tão certo que abriu aqui no Brasil. Pois é, vantagem para o consumidor que ele já tem uma referência física. Uma referência nacional, exatamente. Entendeu? Para esses... Você consegue utilizar o Código do Consumidor. Para esses que têm sede aqui, aquilo que eu havia lhes dito de possível judicialização na hipótese de descumprimento de contrato, para esses, tranquilo. Né? Você tem um endereço, você judicializa, né? Ou você manda uma notificação extrajudicial por um escritório de advocacia. A gente entende que é complicado, porque essa plataforma é uma plataforma que só intermedia o negócio. É uma plataforma onde a pessoa expõe o produto e a negociação é feita entre a empresa que vende e o consumidor aqui. Todavia, a empresa que está fazendo essa venda,
ela não está no Brasil. Então, como é que você vai implicar a legislação brasileira numa pessoa que está lá na Letônia? Esse que é o complicado. Aí tu vai falar, não, mas aí a empresa de e-commerce está aqui. Mas aí tem uma diferença. Mas não é ele que vende, ele intermedia. Então, ou seja, não tem como. Até porque já tem alguns julgados que falam que você não pode impor obrigação à empresa de e-commerce. Mas o que acontece? Mas o que acontece? Não teve uma situação aí, se eu não me engano, foi com a Ana Maria Braga, que ela fazia anúncio de um filtro, sei lá, e o filtro começou a dar problema. Não, mas aí o filtro, porque ela fez a propaganda. Ela associou a imagem dela à qualidade do filtro, né? E ela acabou respondendo solidariamente. Isso não acontece também, por exemplo, eu crio uma plataforma e você vem vender o teu produto na minha plataforma. Eu não estou, de certa forma, me vinculando. Sim, vamos às distinções aqui. No caso da Ana Maria Braga, tá? Ela foi paga para fazer uma propaganda, uma divulgação, ela não se vincula ao produto ou ao serviço que está sendo fornecido. A não ser que ela fala, eu garanto. Porque já teve um exemplo disso, que a pessoa falar o seguinte... Não, mas assim, eu desconheço os pormenores. A gente na backstage estava falando aqui dos autos. Não, porque teve um exemplo, eu já me deparei com um exemplo desse, que se a pessoa falar, eu estou fazendo propaganda, eu garanto. A partir do momento que você fala que você garante, você se torna responsável também. Solidário. Entendeu? Quando você fala assim, eu garanto, se você entra como garantidor daquilo, vamos supor, tem uma sandália que vai sair com o meu nome. Aí eu faço a propaganda, tá? Meu nome estampado no produto, eu falo assim, não, eu garanto o produto. Eu garanto que não solta tiro. Então, automaticamente, você está assumindo a responsabilidade. Eu garanto que não solta tiro. Desse tiro. desenho. Isso. Eu ainda acredito... Assim, também estávamos conversando no nosso bate-papo que antecede a conversa, daquilo que é a insegurança jurídica do que vivenciamos. E acreditem, essas inseguranças, essas incertezas, faz com que produtos e serviços se tornem mais caros, né? Na medida em que eu tenho decisões que vai lá não, olha, para eu fazer uma propaganda a respeito de um determinado produto ou serviço, eu também tenho que antecipar as possíveis responsabilidades de natureza civil daí decorrentes, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, seja na contratação de produtos que, tem a panela da Ana Maria Braga, tem a linha de eletrodomésticos que tem a assinatura da Ana Maria Braga ali, penso eu, a depender daquilo que tenha sido o caso concreto, você vai encontrar, seja a modalidade de responsabilização, seja modalidades de não responsabilização. Então, o caso concreto, às vezes a gente pensa que é um escape daquilo que possa ser o enfrentamento de uma pergunta, mas o caso concreto ele vai estar muito orientando pelas minúcias, pelos detalhes, pelas características próprias daquela relação de consumo. Até pelo tipo de remuneração, porque se a pessoa participa do lucro efetivo da venda do produto, cada produto que vendeu ganha 10 centavos sobre ele. Aí você já tem nuances, lembra do que eu te falei? Luzes que são diferentes de uma mesma coisa, que às vezes não vão se aplicar em todos os casos, né? Então, é importante entender o caso concreto e as minúcias do caso concreto. Mas voltando aqui, só para a gente não fugir das compras internacionais. Realmente, esse consumidor, para obrigar o cumprimento da lei brasileira lá na Letônia, amigo, né, sinto informar, né, que é importante pegar um baldezinho ali, lenços, né, que sejam... né, lenços que sejam ali dupla face, né, que não machuquem o rosto, porque vai ter problemas nessa consertação de coisas. Por isso, é sempre importante a gente entender. Tem um custo Brasil aqui, amigos. Tá? Um Shopee que abre uma filial aqui, ele se submete a tudo aquilo que a legislação brasileira traz, como bom e como ruim. Tá? Então, para o custo Brasil vai se apresentar custos de natureza tributária, custos de natureza trabalhista e custos de natureza de direito do consumidor. Porque é importante a gente ter isso como um pano muito claro, muito estabelecido.
Mas as benéficas também vêm, porque traz mais segurança para pessoas que negociam. Seguramente. É por isso que o preço é diferenciado. Não seria o diferencial da Shopee agora? Sim. Não estou fazendo propaganda, não. Isso não é marketing, não. Mas não é. Vai já aparecer na nota de rodapé. Vai aparecer na nota de rodapé ali do vídeo Shopee. O diferencial, Eliseu, mas o diferencial agora. O diferencial agora é que ela se submetendo às regras legais brasileiras, ela atrai o consumidor brasileiro a comprar mais dela do que dessas outras que o senhor falou, como o Paulo disse que comprou da Letônia, que o produto veio errado, ele não tem mais o que fazer. O preço é mais competitivo, né? O preço... E ainda que seja um pouco maior, ainda que seja um pouco mais caro, mas eu vou ter a segurança de que se der problema, o cara está aqui e eu tenho o código do consumidor para me proteger. Enquanto que eu compro na Letônia mais barato, se o produto vier errado... É aquela história do tal do custo-benefício. Sim. Né? O preço do produto lá na Letônia, ele é o quê? 10, 20, 100 dólares mais barato, a depender do fornecedor que se tenha lá. E o imposto que você vai pagar também tem que ser tudo bem calculado. Também tem isso, né? Não, porque ainda tem... Eu lembro uma vez que eu comprei... Eu tinha um amigo que estava morando nos Estados Unidos, pedi que ele me enviasse um telefone. Quando chegou aqui... por essas e outras sortes que eu sempre tenho, ele foi barrado na alfândega. Teve que e pagar. Na alfândega eu paguei um outro produto. Outro telefone. Exatamente. Porque parece que a taxa de importação é 100%, né? No Brasil. Não, vai depender, né? Depende, eu não saberia te dizer, mas que eu tomei uma conta veio sapeca iaiá nas minhas palavras, que... Sim, era melhor ter comprado aqui. E aí da questão ainda do... É porque eu conversando com uma pessoa, eu não sei se a informação está correta, pessoal. Isso aqui é conversa de boteca agora, hein? Ele me falou que eles calculam não em cima do valor. Vamos supor, você está na nota fiscal bem por R$1.000. Não é 1.000. Eles já colocam como, para calcular o imposto, o valor com o lucro que você iria ter com ele. Entendeu? É como se você estivesse comprando para vender. Sim, sim. Você entendeu como é que chega o cálculo? Aí o cálculo ele não vai calcular o imposto em cima de 1.000. Ele vai calcular, vamos supor, de R$1.500. Por isso que dá a impressão que dá o dobro. Entendi. Aí quando ele me falou, eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum. Mas a questão ainda, voltando à questão... Eu paguei caro, viu? Não foi assim, uma experiência muito exitosa. A questão do vício e do defeito. Quem é que é responsabilizado? Por exemplo, se esse vício, se esse defeito causar algum problema para o consumidor, um dano... É sempre o fornecedor. Nunca esqueçamos... Um pouquinho antes eu estava tentando colocar aqui que a Constituição traz isso. O desenho da atividade econômica aqui na República Federativa do Brasil está lá dentro da Constituição, o artigo 170. Aqui batemos... é uma economia capitalista e tudo mais, mas não é aquele capitalismo lá da Revolução Industrial. Houve importantes mudanças, né? Essa atividade econômica aqui, hoje, ela tem que preservar o direito de concorrência, ela tem que preservar o meio ambiente, ela tem que prestigiar esse direito do consumidor, ponto. Então, isso já é o custo Brasil. Então, este fornecedor que se lança ao mercado de consumo para que ele tenha a sua justa lucratividade, enriqueça com seu produto, com seu serviço, isso é legítimo, viu? É legítimo. A Constituição ela prestigia o enriquecimento nessas bases. Ocorre que tudo aquilo que estiver vinculado ao fornecimento deste produto, ao fornecimento deste serviço, pelo risco do negócio que é do fornecedor, a responsabilidade nessas reparações, nesses consertos, nas indenizações que daí se decorrem, ela vai ser sempre do fornecedor. Tá? É por isso que o preço é o preço que tem. E quando é que chega o fabricante? Dentro dessa cadeia de consumo. Tá? Aliás, melhor reportando, dentro dessa cadeia de fornecimento. Porque, na verdade, é muito comum o pessoal fazer confusão. Como o senhor falou, o senhor foi numa loja e comprou um aparelho celular. Né? Uhum. O aparelho celular apresenta um problema
que não funcionam, né? A responsabilidade é de quem? De quem vendeu, o lojista ou de quem fabricou? Bem, o Código de Defesa do Consumidor ele vai trazer a solução disso, tá? Nessa hipótese que você se refere, a responsabilidade será do fabricante. Porque tá? é um problema na origem, vamos dizer assim. Tem a marca do fabricante lá, esse fabricante ele é responsável. Imaginemos aqui uma loja de departamentos que tenhamos aqui em Belém, nessa época de Natal, entrando e saindo gente, e ela está vendendo telefones celulares, tá? Ela é uma simples vendedora, em tese, tá? Em tese, a responsabilidade pelo aparelho de telefonia celular que foi vendido ali, ela será das marcas, seja ela Samsung, iPhone, LG, Motorola, o que for. Ele se responsabiliza por este produto que foi vendido ali. Mas imaginemos aquela hipótese que você disse lá, não, mas ele disse que em 7 dias ele trocava. Quando eu chego lá no 5º dia para trocar, ele não troca. Não é? Ou não tem o mesmo aparelho. Ou não tem. Aí não é mais responsabilidade do fabricante. É responsabilidade da loja que vendeu, porque foi ela que acresceu uma cláusula neste contrato. Certo. Porque o erro não está no produto. Está Sim, se ele chegou lá e disse, olha, se você não gostar do produto, se você estiver insatisfeito, venha que nós trocamos. Não é mais responsabilidade da marca de aparelho telefônico. É da loja. Não é defeito com o produto. Sim, né? Sim. Porque para você ver como as coisas podem evoluir a depender do caso concreto. Ah, mas o vendedor me prometeu mundos e fundos. O vendedor, como preposto do comerciante, ele se vincula neste contrato. E a partir daí, a responsabilidade também vai começar a passar por ele, porque ele acresceu algo, parece até que passou desapercebido, né? Ah, eu fiz uma promessinha aqui só para pegar esta venda. Esta promessa se vincula ao contrato. E nessas... Só rapidinho, Afonso. As promessas passadas, presentes e futuras. Certo. Tá? Antes, se ele chega lá, não, venha, você nem contratou ainda, mas a sua vinda ao meu estabelecimento, ela decorre de uma promessa que fiz, de um banner, de uma placa de ônibus, um outdoor em um ônibus ali, que você passou e viu, olha, está acontecendo aquilo lá, eu vou lá. Entendi. Essa promessa, antes da formalização do contrato, ela já é vinculante. Já está vinculada, né? Sim. E essas empresas, por exemplo, que fazem pré-venda de produto? Ela faz a pré-venda, mas quem concretiza a venda é o fabricante, por exemplo. Tá. De novo, o caso concreto vai estar orientando. Se nessa pré-venda eu não acresço absolutamente nada àquele produto, né? E a única cláusula que se estabelece, olha, eu estou pré-vendendo para você tenha uma exclusividade, para que você, na pré-venda, você tenha um desconto, porque você está apostando, você não tem agora, mas você está apostando alguma coisa futuramente, esta pré-venda, ela vai ser de responsabilidade exclusiva do fornecedor. Tá? É por isso que, nessa perspectiva, as contagens de prazo, elas começam a partir do recebimento, não é da realização do negócio. Tá? É do recebimento. O negócio chega. Numa pré-venda, ela vai se assemelhar àquilo que é a venda pelo e-commerce. Chegou o produto na minha mão, a partir dali é que eu vou ter o que nós chamamos de prazo de reflexão, direito de reflexão propriamente dito. Eliseu, só te cortando aqui um pouquinho. Tu falou comigo que a pessoa que vende, a marca carrega a responsabilidade. Certo. Vamos supor, eu estou comprando um celular Samsung e vai carregar responsabilidade. Aí, modificando um pouco o exemplo, carrinhos, brinquedos, que é uma coisa muito comum no Natal. Eles também carregariam a responsabilidade. Todavia, existe muitos produtos falsificados. Como é que vai gerar essa responsabilidade? Haja vista que está carregando o nome do produto, mas esse produto não é fabricado pela empresa. É fabricado por uma outra empresa que está clonando e vai no Paraguai e compra, vamos citar como exemplo.
e vendo. Sim, Como é que faria sim. essa responsabilização? Eu comprei um carrinho pro meu filho, vamos supor, um carrinho com controle remoto. Esse carrinho, apesar de for na loja aqui, é um produto falsificado. A gente sabe que ocorre muito. Muitas Sim, lojas sim. grandes com produtos falsificados. E como que eu vou? Aí eu vou acionar na justiça a fabricante. A fabricante fala assim, não, esse produto, apesar de carregar o meu nome, o nome da empresa, não foi fabricado pela gente. Aí a responsabilidade é exclusiva do comerciante. Tá? Aquele que vendeu, porque o que vende sabe. Que é falsificado ou não, Sim, né? sim, A origem, né? Sim, sabe. Ele sabe a procedência ou improcedência daquilo que está adquirindo. Ah, mas ele foi enganado. A responsabilidade é dele. Então, beleza. Se aí você traz, isso que é interessante no Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor comprovar que aquele produto ele não colocou em circulação, se ele comprovar que aquele produto, apesar da marca ali lastreada no produto, ela não é um produto dele, ele comprovando isso, ele retira a sua responsabilidade. Até que Já na vê linha o de interessante. fabricação dele não tem aquele produto. Sim, sim. Tem um município muito conhecido em Minas, Só um que chama... minutinho, Até até te vamos ajudar, lá. quer ver? Lá em Minas, que chama Nova Serrana. Lá é considerado o lugar que mais falsifica tênis. Esses tênis Nike, Reebok, esses tênis, aí sai com a marca. Quase a perfeição, né, Paulo? Exatamente. Aí a pessoa comprou. Todavia, o que ocorre é que muitas lojas grandes, às vezes, vendem esse produto falsificado, né? Então, a responsabilidade seria, teoricamente, da loja. Sim. Mas essa comprovação que é complicado, né? Como é que você vai comprovar se esse produto é falsificado ou não? Lojista. Porque, assim, dentro da Política Nacional de Proteção, a gente vai voltar para aquilo que é os conceitos iniciais desse consumidor. Beleza. Esse consumidor tem condições de verificar isso? Algumas vezes a gente vê na rua aí réplica de primeira linha, de segunda, de terceira, aí tantas 25. quantas. Mas se 25. o cara disser que é réplica, aí já muda, né? Não, Não, eu estou te vendendo uma réplica, não muda. ela continua do mesmo jeito. Não muda, porque Até porque é crime, né? Não, sim. Porque a vulnerabilidade desse consumidor, tá? Que é a matriz principal de proteção que esse Código de Defesa do Consumidor traz, é para proibir isso. Tá? Mas ela proíbe no interesse de proteger esse consumidor. Tá? Vamos lá. Ah, mas eu tomei conhecimento que aquele produto é falsificado, mas eu quero ainda assim. Né? Não, acontece muito. Isso Porque é uma réplica A, marca, réplica B, primeira linha, segunda linha. porque é um produto, é uma marca, né, que é inacessível para mim. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso, é porque que produtos foram utilizados na preparação dessa réplica? Então, não se sabe ao certo de aquela bolsa inocentemente ali de uma marca luxuosa, que consequências ela pode trazer para a vida desse consumidor? Produtos químicos, cancerígenos, diversos. Então, a proibição existente aí de não comercialização de produtos que sejam falsificados é no sentido de proteger esse consumidor. Ah, mas eu quero ainda assim. Amigo, não é te dado querer isso. Tu estás entendendo? É proibido. É proibido. Ah, mas está vendendo e eu quero. É proibido vender. A responsabilidade sempre será do comerciante. Certo. Ah, mas olha, ele foi lá. Não, doutor, ele foi lá e voluntariamente comprou. Amigo, é proibido você vender. Tu estás entendendo? Nisso que é proibido você vender, e a partir dali, né, o vendedor diz, não, eu não troco, né, como tem nesse comércio popular, o camarada não troca. O direito do consumidor ele foi amarrado pela boca do saco. Né? Ele não troca, ele não repõe. Se você for, você ainda é ameaçado. É muito comum nesse tipo de comércio. Na E o 25, cara ainda diz Mas deixa eu te falar uma e o coisa cara ainda diz interessante. assim mesmo, tu sabia que era uma réplica. Sim, por que eu sim. troco? Porque é uma réplica de boa qualidade. Coisa Mas tipo. se vocês observarem, quem acompanha esses leilões da Receita Federal, muitas das vezes é proibido a pessoa comercializar, já visto que não tem segurança, mas a Receita Federal muitas das vezes faz leilão e comercializa esses produtos, né? Olha,
Os produtos que são... Observe. Bem, os produtos que são pirateados, né, sem procedência de origem, o correto é a destruição desse material. Mas será que são destruídos? Porque a gente, pelo que eu observo, eu estou falando aqui com conhecimento bem raso, pelo que eu observo, é que vários leilões. Né? Você vai ver leilões da Receita Federal, você vai ver que tem lotes de apreensão de tal lugar, muitas mercadorias apreendidas da 25 vão para leilão. E são de origem chinesa. Assim, eu penso se tratar de uma prática que seja legal. Porque, tipo assim, por que você está retirando? Você tem duas formas dessas apreensões. Você faz a apreensão porque você não recolheu o imposto, né, pelo descaminho e tudo mais, mas são produtos originais. Pois é. Né? São produtos originais. E você vai a leilão e adquire esses produtos no estado em que se encontram. Porque você não tem ali relação de consumo. Exato. Tá? Mas aqueles produtos que foram apreendidos por se tratarem de produtos que sejam falsificados e pirateados, o correto é... Mas é aquela coisa, eles não vão fazer, como é que eles vão fazer? Eles fazem perícia para saber se o produto é falsificado ou não? Aí que tá essa dinâmica, entendeu? Como que vai ser atestado a falsificação desse produto ou não? Mas então aí, eu acho que faz uma vista grossa e vendem. Paulo, assim, eu acredito que eles não caiam nessa armadilha. Eu também acho. Eu conheço pessoas o próprio que já preço do produto ele já... Não, eu falo. Eu conheço pessoas que já participaram de leilões da Receita Federal e eles fazem assim, eles dividem por lotes, né? E você vai dentro desse lote e você escolhe, por exemplo, tem uma TV de 80 polegadas. Essa TV foi apreendida porque o cidadão trouxe ela, mas ele não recolheu os impostos de importação e quando calcularam aí disse que aí não tinha, ficou lá. Entendeu? Ela não tem a nota fiscal. Sim, mas porque você está em um produto muito específico. Não, quando tu pega... Agora, essas quinquilharias que você está falando. Exatamente. Aí, essas quinquilharias... Cara, quando você pega o leilão, tu vê de tudo. Tem coisa que você pensava que nem existia. Tem moto, então, tem como é que você vai, tem tudo. Né? Como é que você vai definir se aquele produto realmente é um produto falsificado ou se é um produto que veio do desencaminho, do descambo lá, sim. de origem dele, entendeu? Porque tem muitos produtos, às vezes você vai chegar lá, vai ter cano, às vezes vai ter clipes, tem de tudo, entendeu? Então, seja, caneta, a preocupação é a seguinte, porque perde... eu já vi alguns lotes, tem um monte de perde um pouco o sentido, fala assim, não, peraí, tá aprendendo porque o produto não vai levar segurança para a pessoa que vai manusear, ok? Aí eles pegam e vendem o produto novamente, entendeu? É uma coisa meio estranha, né? Sim. Paradoxo, né? Eu estou aprendendo porque não presta e estou vendo... Apesar de paradoxal, o correto, pelo que a legislação brasileira, né, orienta até onde o meu conhecimento vai, criando aqui a minha regra de escape, é que produtos nessa condição, pirateados, que não guardem segurança, que ameacem a vida, a segurança e a saúde desse consumidor, deverão ser destruídos. Tá? Essa a lei, né? Mas eu acredito que isso não aconteça, não. A gente sabe que determinadas coisas, elas acontecem, né, ao arrepio. Na verdade, Paulo, essa questão aí que você está falando, por exemplo, a maioria desses brinquedos, por exemplo, esses brinquedos... Sim, brinquedo tem muito disso. Pois é, esses brinquedos, eles não têm o selo do Inmetro. Não, entendeu? Mas tem muitos produtos falsificados que vem com o selo do Inmetro. O selo do Inmetro é falsificado mais fácil. O refinamento das falsificações, elas são... Essa é a questão, entendeu? Pois é, aí chega com esse argumento do Paulo, que o carimbo do Inmetro ele é falsificado também, aí complicou, porque aí eu não posso nem dizer digamos que o brasileiro ele é um pouco criativo. Não, eu sei. Né? Aí eu já posso dizer o seguinte, até que ponto seria ilegal eu fazer um lote de um brinquedo desse tem o selo do Inmetro, ainda que seja falsificado. Que aí o cara está dizendo, ele se abraça na boa fé. Eu acredito que o órgão público ele tenha condições de você fazer essa verificação. Nós não sabemos, né? Nós teríamos severas dificuldades nessa aferição. Mas o órgão público, e ainda mais se tratando de Receita Federal, amigo. Sim. A Receita Federal, os órgãos arrecadadores, via de regra, eles são órgãos de excelência. Sabem mais do que a gente. Sim.
você pode ter questionamentos em relação a determinadas áreas do serviço público. Ok, tudo bem, mas são os órgãos arrecadatórios, Receita Federal, Cefa, Cefim, esses órgãos são ilhas de excelência dentro do serviço público. Então, penso eu que seria muito fácil, porque hoje em dia a confecção de produtos, a produção de produtos, ele é toda rastreável. E o selo do IMET, se não me engano, ele tem um código de barras. Sim. Não, mas aí, gente, joga não, lá, mas se não for. eu não, pessoal que está ouvindo aí, eu não estou dizendo que ocorra. Eu estou dizendo que eu tenho essa percepção. Sim, Por isso que eu falei de uma maneira rasa. Eu não estou aprofundando conhecimento. Estou falando assim, uma percepção rasa, uma análise singela. Eu vejo isso. Eu vejo que possa estar ocorrendo isso. Mas mudando um pouco de assunto, vamos aqui nos até o nosso Natal. Viagem. O que você pode dizer? Voos cancelados, overbook. E está acontecendo agora. A greve dos aeroviários, né? Vamos lá. Vocacionado para dar problema. Recentemente, amigo, meus familiares estavam viajando, né? Foram lá para baixo, foram ver o Natal Luz, lá para a banda do Rio Grande do Sul. Quando vieram, o voo de Porto Alegre atrasou 1 hora, que fez perder a conexão em Brasília. Tiveram que dormir em Brasília. Então, todas essas... Não tem um filme chamado Desventuras em Série? Sim. Essas desventuras em série, nas viagens, atraso, overbooking, perda de bagagem, toda essa quantidade de imperfeições no serviço, na prestação de serviço, são, sim, de responsabilidade das companhias aéreas. Só para esclarecer aqui para o pessoal, o overbook é quando a empresa vende mais passagem do que a quantidade de assentos. E você vai ficar, por conta disso vai ter que ficar. Exatamente. Doutor Eliseu, qual o prazo que a pessoa pode ficar esperando um voo? Perdi um voo, na verdade, ou teve um overbook. Quanto tempo eu tenho que esperar até o próximo voo? Que, teoricamente, eu teria que esperar sem direito a uma hospedagem. Tá. Costuma-se colocar aí como um período mínimo, no mínimo 2 horas, amigo. Tá? Se a partir da 2ª hora eu não estarei embarcado, se a partir da 2ª hora eu não tenho nenhuma providência por parte da companhia aérea, a partir daí eu deixo de ter um mero aborrecimento, para que desse mero aborrecimento já comece o direito do consumidor trazer uma maior proteção para esse viajante. Tá? A partir daí... Não seria no voo imediato? Doutor Eliseu, o simples fato de ocorrer o atraso já gera dano moral ou teria que comprovar algum outro fator para se gerar esse dano moral? Tá, vamos lá. Haja vista que tem aquele mero aborrecimento hoje, né? Sim. É difícil nós nos depararmos com um atraso? Não. Né? Também é importante a gente entender o Código de Defesa do Consumidor como uma via de mão dupla. Tá? Ela protege o consumidor, mas também ela não vai tornar a atividade econômica algo que seja inexequível. Praticável, né? Sim, porque todo esse conjunto de proteção ele vai significar valores no final da conta. Tá? Então, é importante a gente entender que atrasos no transporte aéreo, como atrasos numa consulta médica, como atrasos no recebimento de um produto que eu comprei pela internet e ele deixou de chegar aqui, atrasos eles são razoáveis. Até porque existe todo um sistema de logística que imagine fator isolado pode retratar. Tá, imagine você que choveu demais naquele dia. Sim. Não tem visibilidade para uma decolagem, para um pouso. Estava tendo uma manifestação nas avenidas e tu atrasaste para pegar o avião. Sim, então atrasos, eles são fruto do nosso cotidiano. Eles são razoáveis a acontecer. Eu estou lhe perguntando eu sou craque. Se a minha noiva estiver me ouvindo, amigo, eu sou craque, eu sou o rei do atraso. Você sabe
por causa... Ela já Eu tô sabe fazendo... que no dia do casamento ela vai chegar tem essa primeiro. ameaça, tem essa ameaça. É porque é o seguinte, eu observo um direito do consumidor, muitas pessoas que postam como se fosse uma receita de bolo. Ah, passou de 3 horas, já dá danos morais. Não, E não é. Por não isso é. que eu estou questionando, porque Não para as pessoas entenderem. Até porque senão a pessoa vai ficar demandando e depois vai ter o dissabor de deparar numa sentença de mero aborrecimento. Assim, Né? Sucesso, a gente tem que ter em mente... O direito ele é interessante por conta disso. Em boa medida, o direito, ele... uma noção básica de viabilidade ou não, nós todos temos. Né? Às vezes não precisa um refinamento teórico, doutrinário, jurisprudencial para a gente entender que o bom senso, ele em grande quantidade, ele vai estar orientando da viabilidade das nossas ações. Fato. Ah, mas atrasou 1 hora, 1 hora não gera dano, a partir de 1 hora e 1 minuto gerará. Não é assim. É porque o caso concreto... Você já se deparou com isso, já, Eliseu, na internet? O dano pode ser imediato, não pode? Imaginem só, gente, aqui pode o ser atraso... imediato. Não, mas Imaginem. a questão que eu percebo... desculpa, eu estou cortando isso. Uhum. O que eu deparo é o seguinte, é que eu vejo na internet muitas pessoas colocando como se fosse uma receita de bolo. Não é. E eu acho muito estranho, porque a pessoa fala o seguinte, não, depois de 2 horas já tem que proporcionar isso. Passou de 3 horas é isso. Passou de tantas horas, danos morais. Fica uma coisa muito... Como se fosse uma escalonado. cartilha. Uma Isso, cartilha, não exatamente, por isso que eu estou questionando até para as pessoas que estão nos ouvindo entender que não é uma receita de bolo, não é que passou de 2 horas ali, a pessoa já tem direito a dano moral. Vai depender do conjunto. O conjunto de acontecimentos é que vão estar orientando aquilo que acontecerá a mais ou a menos. Fato. E até o fator de fato, essa pessoa, vamos supor, estou indo para um casamento. Aí atrasou 4 horas. Eu perdi o casamento por causa dessas 4 horas. Aí me gerou um dano. Mas vamos supor, se eu tivesse indo para casa, descansar, tá certo, eu vou perder 2 horas, vamos supor, mas seria de descanso, não estaria afetando diretamente. Então, por isso que eu fiquei, quando eu me deparo com essas receitas de bolos, entre aspas, vamos dizer assim, que as pessoas colocam na internet... Eu fico preocupado. Falo assim, cara, será que eles estão entendendo dessa maneira mesmo? Que é tão fácil assim, né? Não, é porque é muito estranho. Porque você vê muito hoje, o pessoal posta muito TikTok, muito em várias redes sociais, como se fosse uma receita de bolo. Ah, você perdeu o voo. Passou de 2 horas, você tem direito a isso. Passou de 4 horas, você tem direito a aquilo. Sempre acompanhado de uma dancinha, né? Eu falo assim, cara, não pode ser dessa maneira, né? Sim. É por isso que eu tô te questionando. Para explicar, deixar claro para as pessoas. Sim, é importante a gente esclarecer. De novo, não é uma regra de escape para que a gente fuja da pergunta. Mas conta a dancinha, que a dancinha. A dancinha é bacana, a dancinha é válida. É muito esclarecedor. É muito esclarecedor. Né? Eu acho que você tem que fazer a dancinha 1 hora, 2 horas. Eu acho que vai. Você vai. Eu te sugeriria pegar a jaqueta do Cacau e fazer a dancinha. Vai ficar um negócio top demais. Vai retomando aqui. Né? O projetar a visualização é um negócio interessante, mas vamos voltar. Assim, cara, a partir de um determinado tempo, a companhia aérea ela tem responsabilidade. 2 horas, imagine você estar viajando, 2 horas, já bateu aquela fome, responsabilidade da companhia aérea. Você está fazendo um voo noturno, deu 2 horas e não tem perspectiva de voo. Amigo, hospedagem, tá? Hospedagem, com café da manhã, né? Para pelo menos ali, porque é redução de danos. Sim. A companhia não está fazendo nada demais. O preço da passagem aérea que se paga já tem esse custo, tá? Como se fosse um seguro, vamos dizer assim, né? Tem, porque se porventura o fornecedor ele não consegue precificar todas essas hipóteses que podem... Eu não tenho essas hipóteses na minha cabeça porque eu sou um mero passageiro. Mas o transportador, ele tem lá quanto tempo de demora significa de combustível, tanto tempo de voo, eu preciso de tanta quantidade de combustível, para tanto de bagagem, para tanto de gente. Essas precificações todas estão naquilo que pago. Eles conseguem fazer métrica também, eles sabem até o número de problemas que será gerado. Sim, olha, só para a gente compartilhar isso aqui, não me recordo a companhia aérea nos Estados Unidos, que olha o que ela fez. É muito comum a gente estar viajando ter aquela revistinha,
Não tem a revista de Sim. bordo que você fica lá? Quem lê? Quase ninguém. O que a companhia aérea fez? Tirou. Para cada poltrona, uma revista. Então, ela economizou milhões de dólares em combustível, porque ela reduziu o peso dentro da aeronave, com menos peso, menos combustível que se gasta. Então, são métricas, amigos. Métricas, são coisas mínimas que o fornecedor ele retira para que ele potencialize a sua lucratividade. Um pouco de muito é muito. Sim, o pouco de muito é muito. Então, o que acontece aqui? É previsível o atraso. Claro, ele não é previsível para mim, que sou passageiro, mas é previsível o atraso para a companhia aérea. Por motivos justificáveis e injustificáveis. Tá? Tempo é justificável. Pronto, tem uma greve em curso que esses fatores não são controlados. Mas tudo isso faz parte da engenharia do negócio. Está precificado lá. Se isso, se aquilo outro. Faz parte do preço daquilo que pago. E não é barato. Tá? Não é barato. Quando eu pago isso por esse transporte, eu tenho a segurança de, a partir de determinados acontecimentos, eu tenho a certeza que o Código de Defesa do Consumidor vai me auxiliar a resolver esse tipo de situação, obrigando o fornecedor a determinadas práticas. Uma amiga minha, ela foi defender um trabalho na República Tcheca, né? Aqui, do lado. Pertinho, aqui do lado. Quando ela chegou lá, o banner do trabalho dela estava todo amarrotado. Atrasou o voo. Além do atraso do voo, quando chegou lá, o banner estava todo amarrotado. Eu disse, olha, vendo o teu caso específico, o atraso em si, ele não é também suficiente para isso, porque é previsível isso acontecer. Mas também não é previsível que aquilo que é o teu objeto, ela foi defender num meeting internacional de doenças tropicais, aquilo especificamente. Quando foi abrir o banner, estava todo troncho. Está aí o dano. Então, cada caso ele vai estar guardando uma singularidade, que é esta singularidade que o profissional de direito vai saber melhor olhar. Não é no TikTokzinho lá na dancinha com a jaqueta do Cláudio Afonso. Porque tem que ter aquela dicotomia, né? Conduta e dano. Sim. O que é a conduta e qual foi o dano. E bora voltar agora o nexo causal ele é fundamental. Bora voltar um pouquinho aí essa questão das compras na internet, que hoje é... Sim, hoje que é quase 100%, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer só uma pergunta rapidinho? Pode, Você falou que é porque eu te corto, eu adoro te cortar, você sabe disso. É o seguinte, muitas pessoas entram na internet, calculam, compram os presentes de criança, o presente de mãe, pai, e eles colocam o prazo de entrega. Todavia, pelo número de demanda muito grande dessa época do ano, acontece muito de chegar depois do Natal. Isso gera danos morais, haja vista que muitas pessoas estariam na perspectiva de recebimento desses presentes. Sim. Penso eu que vocaciona por dano moral, sim. Por quê? Você não tem um atraso que não esteja atrelado a um evento significativo. Tá? Qual é o evento significativo? Natal, dar presente, né? Fazer as pazes com a família depois de um ano tortuoso, né? Um ano de luta. Um ano de muita dificuldade. Então eu preciso desse presente para fazer as pazes, né, com a minha família, para ter paz neste lar. Então, imagina, você está falando de família, ainda tem as crianças, né? Você compra sim, presente para a criança. O que significa aquele presente para a criança? É verdade. Então, se eu estivesse realizando uma compra num período que não estivesse atrelado a isso, tá? É normal, tempos normais, né? Eu estou comprando hoje porque eu quero vestir e pura e simplesmente tem uma repercussão. Agora, quando isso está vinculado a presentear o meu filho naquele dia de Natal, aí já muda de figura. Mais uma vez, o caso concreto vai estar regulando isso. Se for para um dia cotidiano, e ele me prometeu, olha, eu vou estar te entregando dia 13 de dezembro, né? E deu 24, não atendeu, já
O lapso temporal é longo, né? Tranquilo, você tem dano moral aí suficiente. Olha, mas eu tô te prometendo a entrega para o dia 22. Opa. Entrega dia 23. Eu te entrego dia 26. Este atraso, apesar de ter chegado atrasado e do pouco espaço de tempo desse atraso e da chegada, há de se verificar, no caso concreto, as extensões disso tudo. É importante a gente entender o seguinte, muito embora este consumidor, pela modalidade de responsabilidade que o fornecedor tenha, frise-se, responsabilidade de natureza objetiva tem o fornecedor. Tá? Apesar disso, eu preciso demonstrar o nexo de causalidade. Tá? A ligação entre a conduta e o dano. Entre o que ele fez e o que aconteceu. Mas disso o consumidor não se desobriga. Como você disse, vai depender muito a gente colocar a luz em cima do fato mesmo. Porque, no caso específico, vai ter que analisar se realmente aquele dano significou alguma coisa. Para que ele saia, para que ele se desloque, daquilo que seria um mero aborrecimento para aquilo que é o dano. Efetivo, né? Tá? O mero aborrecimento é porque as coisas hoje são assim. Tá? Eu preciso compreender daquilo que o mundo é hoje, que um atraso de 1, 2 dias seja razoável. Isso é um mero aborrecimento. Esse mero aborrecimento não dá ensejo ao dano moral. Isso eu estou pensando aqui numa situação. Quando você pega aquele SEDEX 10 que te dá um prazo mais claro, já demonstra que você tem uma certa urgência. Então, se atrasar 2 dias, o SEDEX 10 não pode atrasar. O SEDEX 10 Você está me entendendo? Porque a promessa que a prestação deste serviço me traz é de que... Caráter de urgência, né? É horas. É caráter de urgência. Você já pede aquele serviço porque você tem urgência daquele produto. Mas só pontuando. Como o caso concreto vai trazer alguma coisa de inovador? Não é fórmula de bolo, amigo. Não é. Quem imagina... Porque se fosse assim, amigos, não desmerecendo as outras... Eu acho legal, eu acho muito legal o que você falou, dancinho. Agora... Falando sério, eu acho muito legal o dancinho, eu acho muito legal a pessoa tentar levar informação de maneira muito objetiva. Mais fácil, né? Mas, de fato, essas informações não são muito claras. Porque quando ele traz aquela informação, dá a sensação que as pessoas com o direito está extremamente positivado. Sim, aquilo, passou daquele minuto, já gerou dano. Eu não quero parecer careta aqui, nem conservador, mas quando a gente fala de direito, tem que falar com responsabilidade. Sim. Então, por exemplo, a dancinha ela é bacana, porque ela facilita a compreensão, mas ela tem que ser feita de forma responsável e você leva a informação com precisão para a pessoa. Na verdade, porque a informação é muito rasa, né? Chega a aprofundar um pouco mais. Quer ver? A pergunta que eu quero fazer para o Eliseu aqui é sobre essa questão, voltando àquela questão do comércio na internet e tal. Eu tenho visto aí anúncios de lojas famosas que vendem o mesmo produto que ela vende no site, ela vende na loja. Tá? Com preços diferentes. Aí eu te pergunto, isso aí é correto? Tá, já chego lá. Só aproveitando o negócio da dancinha aqui pra gente exaurir a dancinha. Sim. Pessoal, no final do podcast, o doutor Eliseu prometeu que vai fazer uma dancinha nova. A dancinha do consumidor. Eu dou até a jaqueta. Viu? O que acontece é o seguinte. Se porventura eu não me encontro naquelas legendas lá, não significa que eu não tenha direito. É porque o direito ele traz essa necessária reflexão um pouco mais aprofundada. Né? Olha, a dancinha não colou para mim. Não precisa estar num caso específico lá. Sim. Né? Em boa medida vai resolver muita coisa ali. Né? Porque, como você disse, é raso. É muita informação com profundidade de um palmo. Mas já dá uma orientação. Sim. Dá um filtro. Sim. Dá um filtro. Mas existem vários filtros, tá? Que vale a pena, o seu caso específico, você procurar um advogado, né? Pague lá a consultinha com o seu advogado. Exatamente. Né? Vai lá, confere com o advogado. Diz, olha aqui, amigo, este caso aqui vai para frente ou vai para trás? Pronto, simples. Né? Não está na dancinha, mas
pode acontecer de ser uma demanda que seja viável. Tá? Sim. Muito bem. Vamos lá ao e-commerce de novo. Eu tenho loja física e tenho loja virtual. É legítimo eu fazer essa distinção de preço? Penso eu que seja. E por que é legítimo? Eu tenho um custo de uma loja física, eu tenho um custo de uma loja virtual. Tá? Primeiro, na loja virtual eu não tenho o custo do atendente lá do seu lado, lhe colocando, e por isso eu confiro para esse consumidor o direito de reflexão ao receber o produto. Ele não tem um custo, mas tem uma determinada obrigação. Não, mas nesse caso específico de valores divergentes, até mesmo em lojas, uma loja que está dentro do shopping pode ter um preço diferente de uma loja que está fora do shopping, vai depender do custo. Sim, ou seja, sim. porque vai depender Olha, existia, isso é interessante, existia uma importante rede de farmácia. O interessante direito do consumidor, o quanto ele dialoga com todos esses ramos do direito. Sim. O que costumava fazer uma importante rede de farmácias aqui na região metropolitana, no estado. Ela tinha preços diferentes em bairros distintos. Né? Se ela está inserida dentro de uma determinada localização que tem várias empresas concorrendo, diversas outras farmácias, ela tem um preço diferente. Em outra unidade, ela tem um outro preço. Naquela unidade que ela está soberana, assim, só ela. Ela pratica o preço que ela quiser. Entendi. O senhor está me entendendo? O que não pode é dentro de um mesmo estabelecimento, o mesmo produto, com preços distintos. Mas existe um caso interessante aqui vou falar o nome aqui da Lojas Americanas, que eu conheço como exemplo. Uhum. Você pode, dentro da própria loja, você comprar através da internet. Tem um Sim, quiosquezinho, sim, né? Aí já sim. são preços distintos, mas você tem que aguardar O prazo, né? Isso é. E Aí, nesse caso... tem direito ao arrependimento. Ah, tá. Diferente do cara que está comprando o mesmo produto que eu, mas está comprando aqui. Sim. Está comprando na loja. sim, Esse aqui, em sim. tese, não teria. Sim. Isso, Porque é é verdade. interessante a gente saber o seguinte, cara. Da feita que eu me dirijo ao estabelecimento, eu pactuo, tá? Existe um contrato sendo realizado. Não tem tantas laudas e tudo mais, você assina, tem testemunho. Não é isso. O contrato do consumidor ele é muito mais fluido. Tá? Ele é muito desburocratizado. Porque se eu burocratizo demais, eu não É vendo. como se fosse assim, um contrato de boca. Não é só para o pessoal entender. Não, dada a Sim, simplicidade... da simplicidade. Assim. Dada a simplicidade da formação do vínculo contratual, sim. ok. Tá. Entendeu? Mas, pronto, vamos lá. Eu estou comprando um pãozinho na padaria perto de casa, 2 baguetes, 2 careca. Isso tem um contrato de consumo aí estabelecido. Tá? Para a gente entender que o contrato de consumo ele é muito fluido, ele é muito, sabe, informal. É porque quando fala contrato, as pessoas acham que tem que assinar. já Não pensa que precisa de tem assinar. laudas e não. tal. E outra coisa, além de ele ser fluido, ele é imediato, né? Sim, sim. É As imediato. obrigações elas acontecem a partir dali. Sim. Tá? Muito bem. Eu estou lá no estabelecimento, eu me dirijo ao estabelecimento. Esse dirigir-se ao estabelecimento, ele já traz uma carga de formação contratual. É por isso que, no antes, tudo aquilo que eu prometi a esse consumidor para que ele fosse ao meu estabelecimento, isso é tutelado. A promessa, a propaganda, o banner, os informativos, aquelas propagandas de Facebook, de Instagram, que você está zapeando ali a sua timeline e aparece uma propaganda. Olha, está acontecendo isso lá, eu vou lá. Essa propaganda, ela antes, só vai existir a vinculação contratual quando eu for lá e comprar. Fato. Mas o direito do consumidor, ele protege isso. Aquilo que eu estou prometendo antes dele ir, eu tenho que entregar para ele. Olha, lá. Eliseu, eu vou te Olha, fazer uma pessoal, pergunta. só Deixa eu fazer- só não. pedindo. Olha, pessoal, só de você ir na loja e não comprar, não gera nada. Vai lá, já Vai, é um passeio. Entendeu como é que funciona? Já é Agora, um a passeio. vinculação é quando você compra. Isso. Entendeu? Mas imaginemos lá, olha, venha que você vai receber um brinde. Aí é diferente, né? O simples fato de eu ir lá, tem que ter o eu brinde entrego, me para... dá o brinde. É. Eliseu, uma das coisas que é muito interessante que o Dr. Da BO, Cláudio da BO. adora videogame. O pessoal que compra videogame hoje tem muitos videogames que só tem os jogos agora online. É. Eu compro um jogo online.
e eu não tive acesso anteriormente. Eu posso fazer a devolução dele? Tu que compra, eles aceitam para 7 dias a devolução ou baixou, acabou? Não, na verdade, assim, tem uma observação lá que quando você faz a aquisição, ele já diz que não tem devolução. Mas Você está assumindo aquele risco. Olha, então você está comprando... Não, eu estou processando aqui. Pois é, você está comprando... que eu lembrei de agora, eu falei, eu achei interessante. Você está comprando o conteúdo tal. Tá entendendo? Uhum. Não tem como devolver porque ele é um conteúdo virtual. Ele se exaure naquilo mesmo. Né? Entendeu? Se você está pagando. Eu não estou dizendo que não poderia acontecer se tivesse uma política. Olha, se você não gostar, entendeu? Como aquele produto. Amigo, esse problema é uma é pergunta interessante. eu entendi. É uma pergunta interessante. Só rapidinho, Eliseu. É uma pergunta interessante. E muitas pessoas estão fazendo a compra. Sabe por aquisição quê? desses jogos. Porque assim, antigamente você tinha mídia física. Você pegava o Você CD e comprava devolvia. o DVD do jogo. E eles nunca receberam de volta. Pois é, aí... Porque você já jogou. Pois é, aí Entendeu? você comprou, aí você tinha, mas não dá mais porque você rompeu... De fato, porque você só devolvia quando você o rompeu disco o estaria lacre. estragado. Você rompeu o lacre. Então, para que eles trocassem, tinha que ter um problema no DVD. Se o DVD estivesse perfeito, não tinha por que devolver. Mas o produto que você Né? compra fora da loja, teoricamente, vamos entrar nesse entendimento, você teria 7 dias, seria igualzinho você pegar um tênis e calçar. Você tá pegando o jogo, tu vai testá-lo. Não, não gostei. Então, teoricamente, de acordo com a análise do Código do Consumidor, deveria abrir essa opção de devolução, né? Olha, ou troca para outro produto. Gente, olha, o especialista está ali do outro lado. Tá, porque assim, o que a gente vê é o seguinte, quando você clica para você ver o jogo, você tem o quê? Você tem imagens do jogo, você Tem a degustação do jogo. Você tem imagens, você tem fotos do jogo, você tem trailers do jogo, tá? Você tem uma porção assim, um tira-gosto. Você não jogou ainda. Mas você não, exatamente, você não vê. Você como não é que é o jogou, controle, exatamente, você não jogou. Mas o cara tá te dando o máximo de informação que possa ser, tá? O que eu acho que deveria, Paulo, era ter o que tinha antigamente de demo. Demo é uma... Sim, você jogava você uma joga parte um do jogo. pedacinho do jogo, Uhum. só para você ter, para você saber se presta ou se não presta. E esse demo ele era grátis. Bom, Tá entendendo? para enfrentar o assunto, tá? Penso eu, e agora é um Sim, pensamento do Eliseu, é o seguinte, o fornecedor de produto e serviço, ele, a gente falou da companhia aérea, ele precifica tudo, Sim. tá? Tudo ele tem ali, são planilhas refinadíssimas. Muito bem, vai lá, o fornecedor do produto, ele coloca lá, olha, o software aqui que eu estou te fornecendo, ele não vai admitir que você devolva. Amigo, eu penso que sim, pode ser devolvido. Pode, até porque pode bloquear o acesso. É só ele bloquear, Sim, você não joga. Porque é o seguinte, não imaginemos vamos tirar aqui o produto online que foi comprado, tá? Beleza, que ele já tem o uso ali a partir daquilo. Tudo é virtual. Vamos lá. Imagine vocês que eu compre o meu equipamento, ele admite que eu compre o disco em Blu-ray, né? Um PS4, PS5, PS3, que ainda tem o disco. Então, ele admite que eu compre a mídia física. E eu fui lá no site, comprei, não tem degustação de absolutamente nada, eu simplesmente vi a existência do jogo lá, não tive nenhuma experiência com o jogo, não tive nenhuma degustação deste jogo, eu não tenho nada, não tenho nenhuma impressão, nenhuma experiência com este jogo. Recebo o jogo e simplesmente não gosto. Ora, penso eu que deva, assim, retornar para o fornecedor para que isso se ajeite. Seja com ressarcimento, seja troca pelo outro. Porém, Sabe o que é interessante, Eliseu, dessa temática que você colocou Paulo, agora? É o seguinte, quando tu compra o CD também, você cai na mesma impressão, né? Você compra o CD, aí tu chegou lá e colocou o jogo. Se você não gosta do jogo, o que tu faz? Você vende para outra pessoa. Porque você não vai poder devolver porque você não gostou do jogo. Sim, porque você compra pela capa. O bacana né? da internet é que você tem a informação na hora. mas olha, Né? Por exemplo, esses consoles aí, PlayStation, Xbox, eles têm
fabricantes diferentes, né? Por exemplo, a PlayStation é Sony e a Xbox Sim, é Microsoft. É Microsoft. Né? Tem jogos que rodam num, que não rodam no Pois outro. mas eu estava vendo agora, aqui aproveitando que você estava, eu acabei acessando aqui, a PlayStation, a Play Store, que é a loja da PlayStation, Certo. ela tem uma política de devolução. E tudo aquilo, todos os conteúdos que você adquire na loja, você tem 14 dias. Entendeu? É porque eu eu achei acho simples assim, ele bloquear, né? Porque, Pois é. vamos supor, você acessou, ninguém compra um jogo pra acessar o Pra jogo acessar. 5 dias. É. Até porque você não vai conseguir zerar Não, o tem jogo. exatamente, jogos que você passa uma semana para jogar. meses. É. Meses. Mas só retomando isso aqui. Então, eu havia conversado com vocês aqui desse contexto de conversa que tudo é precificado. Tá? Tudo é precificado. Agora, propositadamente, o fornecedor dá um basta, né, para dar aquele freio de arrumação ali. Por quê? Porque quantos de nós vai entrar com uma ação judicial por um jogo de R$150? Às vezes você tem extensão que é R$20. Pois é. Então, Entendeu? você vai ver, gente, tudo isso é calculado, tá? Imagine vocês, existiu, só para a gente aproveitar o exemplo, tá? Existia uma companhia de telefonia que ela te dava lá, olha, você por 25 centavos você vai falar infinitamente. Beleza. Ela no 5º minuto cortava. Isso a Anatel disse lá, olha, no 5º minuto, determinada operadora, você que era para falar por 25 centavos, falar o dia inteiro com 25 centavos, No 5º minuto, caía a cortava, ligação. você tinha que gerar uma outra ligação pagando novos 25 centavos. Mas quem processou? A nova ligação de mínimos 25 centavos, realizado por 1 milhão de pessoas, o pouco de muito vira muito. Né? Ganhava Então, no volume. Ganhava no volume e poucos estados, por intermédio do Ministério Público, demandaram contra essa empresa, dizendo, olha, para de comercializar esse teu produto, porque o teu produto está apresentando irregularidades. Isso é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Sim, sim. Mas individualmente, o que eu quero dizer para vocês é que individualmente ninguém vai demandar uma ação judicial por R$100, por 25 centavos. Vamos falar uma coisa que acontece todo dia. Aqueles descontinhos de taxa bancária de 5 centavos. Sim. O Quem cara, demanda o cara contra tira isso? 5 centavos da tua conta todo mas dia. Mas aí que cai os órgãos Né, regulamentadores. O Banco exatamente, Central deveria... O cara tira da tua conta 5 centavos todo dia. Tu não vai reclamar 5 centavos. Aí você diz o seguinte, beleza, a gente tira 5 centavos de 1 milhão de 1 milhão de pessoas. De 1 milhão de correntistas. Um centavo é 1 milhão. Entendeu como é? 5 centavos são 5 milhões. 5 milhões. Entendeu? Então, cara, esse direito do consumidor, ele, muito embora ele seja dentro desse nosso cotidiano, ele tem reflexões de refinamento muito grandes. Porque esse consumidor, ele se relaciona com quem, na verdade? Com o próprio capitalismo. Sim. Entendeu? Com o próprio capitalismo. Entendendo que R$1 que se... R$1 não é nada. Mas isso em volume para essas grandes e gigantescas empresas são milhares e milhões de reais aí, de dólares até. É lucro, né? Eles olham aquele R$1 como lucro. Sempre lucro, amigo. Sempre lucro. Tá? É interessante essa perspectiva. Quando o Paulo fica assim, com o olhar que ele perdido, já pensa no volume. olhar perdido, ele vai pelo volume. Eu tô pensando, porque realmente é complicado, né? Tá? Então, enfrentando o assunto, meu ponto de vista, com meu RG e CPF, eu penso sim, que se... Mas aí são os órgãos de proteção difusa e coletiva que esse direito do consumidor tem. Ministério Público, associações e lá. Mas, as próprias agências reguladoras, né? Sim. Tá? Secretaria de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, enfim. Esses órgãos têm, sim, condições de proteger esse consumidor nessas condições. Não vamos longe. Se você comprou um telefone celular nos anos de 2020, 2021 e 2022, ele vinha sem um carregador, cara. Vinha só o cabo. Não, porque nós estamos protegendo o meio ambiente. Nada. Custo e lucro. É lógico. Tá? Se você quiser,
Interessante, ele te dava só o cabo Você tendo tinha mudado que- a saída, a entrada e a saída. Sim. O plug não funcionava com o que tu tinhas, então tu eras compelido a comprar, um novo. deles. Entendeu? Seria, não. seria uma venda casada? Não, seria um absurdo mesmo. Foi derrubado. Entendeu? Isso aconteceu. Tanto é que a Secretaria de Direito do Consumidor do Ministério da Justiça o iPhone, mudou ele. Foi o iPhone, foi quem começou isso, foi a Apple, Foi. né? Mas é um exemplo que é seguido pelo capital. Não, a Samsung também fez. Fez a mesma coisa. Quem compra um S21, Um S alguma S22, coisa. já não vem mais É. a cabecinha, só veio o cabo. Sim. E eu me lembro que eu comprei Mas ele um... sabe o que é interessante disso? Cara, é só a mesma assim, coisa, ninguém vai demandar Não. judicialmente E por causa disso. eu posso falar para vocês Exatamente. assim, eu comprei um aparelho que veio com fone de ouvido, veio com adaptador não sei o que, veio com aquelas borrachinhas do fone de ouvido, veio com o carregador... 1900 e lá. Não, meu filho, foi recente. Hoje Mas não o da série seguinte que eu troquei, já só veio com cabo. Sim, diz que é proteção Não, e não veio com mais nada, não veio com fone. E outra coisa, o aparelho não tem o acesso... É uma Proteção ao meu meio ambiente. O meio ambiente é o dinheiro. O aparelho não tem o plug do cabo auxiliar para você conectar o fone de ouvido, porque o fone de ouvido ele conecta pelo cabo que você carrega. Sim. Então tu já tem que comprar um outro fone. É. Você entendeu? Ô, Cláudio, vou te cortar aqui agora, Corta, porque daqui mais a pouco temos que almoçar. Isso. O Eliseu tá ficando meio Cara, amarelo. o papo tá evoluindo. Deixa eu conversando com o Eliseu antes de você chegar, ele tava me contando aqui as aventuras jurídicas dele. As né? desventuras em série. Aí ele me contou uma coisa que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Na verdade, eu vou pedir para compartilhar. Foi um caso de um acidente de um veículo juntamente com um ônibus. Sim. E aí eu fiquei surpreso porque ele conseguiu levar essa demanda de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu, sinceramente, eu não sabia dessa possibilidade. Haja vista que a pessoa do veículo não tinha vinculação com o ônibus diretamente. Sim. Entendeu? Defeito na prestação de serviço, foi? Sim. Conta Não, aí, porque conta aí assim... pra gente. Não, vamos lá, gente. O Código de Defesa do Consumidor, falamos anteriormente, quando a gente estava tratando de presente, que ele tanto protege quem adquire, quanto ele protege quem utiliza. Né? Esses são os consumidores destinatários finais. Destinatário final. Muito embora isso, o Código de Defesa do Consumidor ele vai trazer outras modalidades de configuração dessa relação de consumo para consumidores, muito embora não façam parte dessa textura de destinatário final, mas eles foram vítimas do acidente de consumo, do defeito. Sim. Tá? O telefone é teu, mas ele explodiu, danificou você corporalmente, né, dentro do seu patrimônio jurídico. Queimou o paletó do Paulo. Queimou o paletó. Paulo não tem nada a ver, mas ele é vítima do evento danoso. Sim. Entendeu? Então, a partir dessa configuração de coisas, vamos lá. O que faz o ônibus de transporte de passageiros? Transporta e presta o serviço de transporte, né? É relação de consumo? Com os passageiros. Com os passageiros, não é verdade? Sim. O dever de diligência, o dever de cuidado, prudência, atenção e tudo mais. Um acidente de trânsito, aí vai depender da situação do caso concreto. Um acidente de trânsito, que a pessoa estava parada no sinal, aguardando o semáforo abrir. Vem um ônibus com desatenção, negligente, com o dever de cuidado que se tinha, vai e bate o carro. Será que alguém dentro desse ônibus, ele não estava tendo uma relação de consumo ali? Essa relação de consumo foi imperfeita, foi defeituosa e se exteriorizou batendo no meu carro. Terceiro. Você está me entendendo? Sim. Então, eu consigo fazer com que aquele proprietário do veículo ele seja trazido para dentro da proteção que o Código de Defesa do Consumidor traz por ser um consumidor, por equiparação, vítima de um evento danoso. Não vamos longe. Sai da responsabilidade, então, do Código Civil e cai. é muito interessante. Essa, Quando ele me contou, a gente tava conversando aqui, porque as regras de direito material, elas vão lá se comunicar com as regras de direito processual. Nisso que eu tenho uma relação jurídica de direito civil, vai ser uma relação processual de direito civil. Sim. Né? Entendendo o processo como sendo algo que vai decorrer desse direito material.
instrumentalizando esse direito material. Então, se eu tenho uma relação de direito do consumidor, todo o processo ele será dirigido a partir dessa relação de direito do consumidor. E não vamos longe. Imagine você que um avião explode no ar e a roda do avião cai dentro da minha casa. Isso não é relação de consumo? É. O evento danoso aconteceu lá, nesse transporte aéreo, e Mas pela falta de zelo, uma decorrência, uma consequência desse acidente foi bater no meu sofá da sala. atingiu você, né? O pessoal, o interesse às vezes algumas pessoas que não é da seara jurídica pode estar tendo dúvida por que a gente está falando disso. Explica para ele qual a diferença da pessoa ser tutelada pelo direito do consumidor e não ser tutelada. Qual que seria a vantagem? Protegido, no caso. Vamos lá, amigos. A relação de direito do consumidor, como nós sabemos, mas nem todo mundo tem essa fluência, ela é uma relação de proteção, tá? E é uma relação de proteção que o Código de Defesa do Consumidor ela vai estar trazendo, que é, amigo, se você é consumidor, essa proteção não te é dada abrir mão dela. É tua. Isso é de ordem pública, é de interesse social, isso é a apresentação do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Não é possível abrir mão dela. Ponto. Nisso que eu não consigo abrir mão, eu vou espernear? Não, mas eu quero. Amigo, é o produto falsificado. Ah, mas ele sabia. Não, eu não posso abrir mão disso, porque não é somente o teu interesse, é o interesse da coletividade também que está em jogo. Muito bem. Nisso que você não vai poder se afastar dela, se incorpora nisso o mais importante princípio desse direito do consumidor, é reconhecer ele como vulnerável. Tá? É a hipossuficiência do consumidor, não é isso? Sim, hipossuficiência... No sentido da hipossuficiência jurídica, ou seja, ele é a parte mais frágil. Sim, nessa relação. É vulnerabilidade pura. Sim. Pura. Eu costumo brincar com os meus alunos que é o estado de leso, né? Trazendo para o nosso cotidiano, para o linguajar paraense. Sim. É uma fragilidade tão grande, por quê? Eu sou enganado. Tá? Eu sou ludibriado, eu sou passado para trás, dentro dessa perspectiva de vulnerabilidade. E quem faz isso ainda tem o poder econômico. Sim. Né? Por que isso? O consumidor, ele nunca vai se equiparar ao capital. Com que esse consumidor se relaciona? Ele se relaciona com shopping centers, ele se relaciona com Coca-Cola, ele se relaciona com Gol. Com grandes marcas, né? É com essas pessoas. Ele se relaciona também com o dono da padaria da esquina. Ele se relaciona. Mas, via de regra, esse consumidor ele se relaciona com o próprio capital. Tá? E equiparar o capital aqui ao consumidor e colocar eles no mesmo patamar, no mesmo grau de igualdade, isso daí é uma tremenda injustiça. Tá? Então, quando eu atraio para uma relação de direito do consumidor, primeiro passo, eu sou vulnerável. Segundo, eu não posso abrir mão dos meus direitos porque eu sou vulnerável. Eu sou suscetível a abrir mão dos meus direitos porque, deixa para lá, isso vai me trazer dor de cabeça. Os 25 centavos lá da companhia que cortava, não vou nem fazer. Deixa pra lá. Vou ligar de novo, só 25, né? A companhia que cortou minha luz indevidamente, ligou, tá resolvido. Não é assim mais. Tá? Não é assim mais. Quando eu trago para uma relação de direito do consumidor, amigo, todo um arcabouço legal. Ele vai me proteger. É o que a gente chama de discriminação positiva. A lei me discrimina positivamente. Ela diz, olha, tem uma lei aqui que é para a tua proteção. E ponto, amigo. Isso repercute no processo. Repercutindo no processo, repercute na produção de prova. Que eu inverto. Vai ali no artigo 6º, amigo, você vai se deslumbrar. Né? O artigo 6º da Lei 8078, Código de Defesa do Consumidor, você vai se deslumbrar. Nossa, que coisa gigantesca.
que é o que tem aqui. E isso é cláusula constitucional. Está lá, amigo, está petrificado, não se muda. O direito do consumidor, ele está lá como cláusula pétrea do artigo 5º. Tá? E o poder econômico está todo o tempo ali mordendo, porque quanto mais ele retira, mais ele lucra. Eu lá vou dar curso de formação para o meu condutor de ônibus aqui, que isso vai só encarecer e ele não está nem aí. No outro dia ele pede para sair. Eliseu, deixa eu mudar aqui, senão a gente não almoça hoje. Só para me tirar uma dúvida de um tema que está em alta, vamos dizer assim. SOS, que presta serviço de saúde, elas podem ser qualificadas também no Código de Defesa do Consumidor ou não? Olha, a prestação de serviços públicos, você vai lá no artigo 21, 22, o próprio artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que os serviços públicos eles são vocacionados para a formação de uma relação de consumo. Tá? Aí tem que ver, mais uma vez, não é regra de escape, não é fugindo da pergunta, tem que ver aquilo que a situação concreta vai estar estabelecendo. Tá? Sem sombra de dúvidas, a minha relação com o plano de saúde, a minha relação com a prestadora de serviços de saúde complementar é relação de consumo. Beleza. A minha relação, apesar de feita pela OS, a relação que se estabelece aí é com o SUS. Tá? Então, é importante ver aquilo que de fundo tem. Tá? Por que isso? Quando eu me relaciono com o SUS, eu vou ter que buscar outro arcabouço de proteção. Você sabe por que eu estou levando para essa pergunta? Porque a gente está observando que está tendo uma demanda muito grande, trabalhista, das pessoas que trabalham na área de saúde, tanto enfermeiro, quanto médicos e auxiliares que prestam serviço para a SOS, que o pessoal deixou de pagar, não sei se tem a questão do repasse do município, do estado e do governo federal, que às vezes deixa de passar, mas a gente observou que existe muito OS que são criadas e depois somem. Então, ou seja, como é que ficaria a responsabilidade, já que se fosse a questão do Código de Defesa do Consumidor, perante as OS que somem? Não existe, aí já subiria para o... Sim, tipo assim, a gente verificando essas relações jurídicas, elas nunca são puramente uma coisa. Tá, beleza, você é uma OS com o Estado, você tem uma relação de direito administrativo e você tem os contratados da SOS, que não são concursados, são seletistas. Tá? A relação que se estabelece aí ela é puramente de direito do trabalho. Tá? O seletista vai cobrar da OS e pode... porque a modalidade contratual admite que o Estado, o ente federativo contratante, ali, Estado, União ou município, ele seja responsabilizado pelo ressarcimento dos danos causados a isso daí. Beleza. Porém, quando muito embora realizado por uma OS, eu tenho um defeitozinho lá, a cirurgia que era para ser feita foi realizado de um modo e eu lembro de uma anedota, né, de que uma pessoa foi realizar a cirurgia na perna e ela escreveu, não é esta aqui, né, para que não houvesse erro. Então, caso aconteça um erro médico daí decorrente de uma prestação de serviço realizado pelo SUS, penso eu, dadas as responsabilidades, como você se surpreendeu lá, um acidente de trânsito, puxar para o Código de Defesa, eu penso que é válido sim. Tá? Eu penso que é válido sim, porque o serviço público ele não está alheio às obrigações para mim, que sou consumidor. Tá? Agora, a gente tem que explorar a tese. Tá? Tem que explorar a tese. E a tese vai ser apreciada. Você, como costuma dizer, o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Exatamente. Né? Então, falamos da nossa backstage que tudo é a luz que você joga naquele problema que está sendo apresentado. A construção. Sem sombra de dúvidas, como os senhores advogados fluentes que são, eu não abriria a mão de colocar ali a tese. Olha, isso é relação de consumo.
Porque o serviço público, ele tem prerrogativas, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser adequado, ele tem que ser eficiente. Essas qualificações que o serviço público deve ter, ele vai desde o fornecimento de energia elétrica ao fornecimento de saúde. A relação de consumo obrigatoriamente tem que ter questão remuneratória ou não? Pode ser gratuita? Para configurar a relação de consumo. Tá, o Código de Defesa do Consumidor, ele não coloca como sendo um requisito necessário ser oneroso o serviço ou o produto. Né? Porque essa pergunta, ela vai na questão da formulação da tese, se a OS seria responsável. Não, mas aí o negócio a OS, ela presta um serviço público. O que faz a OS? Era um serviço que o Estado está sem condição. Eu não consigo administrar. Uma delegação, né? Terceirização. Eu não consigo administrar devidamente essa rede esse hospital aqui. Metropolitano é uma OS. Então, eu tenho dificuldades em. Aqui em Coraci também, né? O Abelardo. Essas UPAs quase eu todas acho são. que também, né? O número de demanda gigante. Ultimamente, o serviço hospitalar por inteiro, até onde eu sei, eu não falo com muita propriedade, né? Mas ultimamente todos os hospitais, de grandes a pequenos, que são governamentais, eles são geridos por OS, tá? Eu falo mas ainda assim, pelo que eu estou sentindo mesmo. O número de pessoas que procuram o escritório para analisar a questão de direito, sobre a questão dessas OAS, está muito grande. Tem uma crescente absurda. Absurda mesmo. Muito bem. O que faz a OS? Presta um serviço público. Tá? O Estado, o município, o ente federativo, ele não tem condições de prestar bem este serviço, ele delega. Tá? Eu não sei, aí aqui me perdoem, eu não sei a modalidade administrativa, eu precisaria pesquisar um pouquinho mais para lhes definir se é por delegação, tá, mas a realização deste serviço, ela é efetivamente do poder público. É contratação por licitação. Não, mas aí a contratação ela é licitada e tudo mais, mas não sei se é... Tem umas minúcias do direito administrativo aqui que sequer ouso, né, aventar. Mas fato, quem é o obrigado a prestar este serviço? Opa, é o Estado, pelos seus entes. Não retira este serviço público da obrigatoriedade, da observância, melhor dizendo, daquilo que o direito do consumidor estabelece. Agora é uma tese. Tá? Eu levaria. Se não veio aqui, né? Tem aquele escritório, a certeza da sua causa ganha. O escritório, o escritório, a certeza da sua causa ganha, colocaria lá. Olha, isso é uma relação de consumo. Em sendo relação de consumo, aí começa todos os desdobramentos daí decorrentes. Doutor Eliseu, muito obrigado, mas eu estou olhando para o seu semblante, eu estou vendo que você está com fome. Então vamos Não, a gente vai sair daqui, não me leve qualquer coisa, não. Né? Não se preocupe, gente, não se preocupe. Muito obrigado. O doutor, cima, o doutor Cláudio está com a carteira cheia. Ô, glória! Eu preparado. Não, gente, a gente que é professor, Cláudio Afonso sabe muito bem, a gente gosta de ser enfrentado assim, de falar, de conversar com as pessoas. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não tem lugar melhor para o professor do que dar aula. Seja nesse ambiente aqui nosso, que não deixa de ser. É um bate-papo, mas é uma aula, como são as nossas aulas. É quase um interrogatório aqui. Entendeu? São aulas que a gente está ministrando aqui que, cara, é muito... sempre muito assim, regozijante. E é sempre muito bacana porque a gente consegue, dessa forma assim, tão fluida, tão bacana, levar essas informações. O que é o mais interessante, que é um pouco diferente, né? Que quando você está lidando com as pessoas do segmento da área jurídica. Aqui a gente tenta levar informação para todas as pessoas, um público no geral, né? Para que as pessoas consigam exercer de fato seus direitos. E desde já, eu já me desculpo com os nossos ouvintes lá, né? Que às vezes a gente vai para um juridiquês já na veia, e às vezes a gente
mais complica do que explica. Mas as coisas, né, venham aqui, conversem com o pessoal, que as coisas são mais simplificadas, né? E sabendo que a gente está com o horário já apertado, queria muito agradecer essa oportunidade de vocês, cara, que é muito gostoso a gente falar daquilo que gosta. E daquilo que a gente se engana achando que sabe alguma coisa, né? Então, é muito legal. Então, vocês estão de parabéns com o projeto, é muito legal ver isso, é muito legal esse tipo de inovação, tá? Que desde já, tanto a vocês quanto a quem vai estar nos ouvindo e nos vendo aí posteriormente, um Feliz Natal, um ano novo de prosperidade a todos nós e que a gente consiga ter um ano novo aí de maiores e melhores perspectivas. Tá, e o Natal muito obrigado. E o Natal com muitas compras saudáveis. Sem problemas. Exatamente. E naquilo que não for saudável, bota o Código de Direito do Consumidor aí para rodar, que vai dar muito pano para manga, viu, gente? Beleza, doutor Gente, Eliseu? muito obrigado mais uma vez. A todos. Obrigado, tchau, tchau. Obrigadão, Cláudio. Valeu.